mais uma vez, a Luísa, a Nelly, estendendo a todos os trabalhadores do semeador e também aos queridos amigos que nos acompanham através desses liames invisíveis da internet, nessa transmissão online, né? Recebam todos meu fraternal abraço. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de serviço, né, por esse merecido convite, desejando vida longa às iniciativas e às atividades do Centro Espírito Semeador, parabenizando também a equipe doutrinária pelo cuidado em atender, né, e criar espaços para que a gente possa reflexionar sobre esses movimentos, como por exemplo o do Outubro Rosa, tão importantes para recordar dos cuidados que nós devemos ter com as diversas dimensões do nosso complexo humano, fisiológica, emocional, psicológica, espiritual, né, familiar, sempre colocando aqui temas importantes para nossa reflexão. E na tarde de hoje, a gente vai falar sobre o reflexo do despertar da consciência no estado de saúde, considerando o estado de saúde integral, ou seja, contemplando todas as dimensões do complexo humano. Uma das coisas mais fascinantes que particularmente é, me deixam, né, intrigada no caso de Jesus é que jamais nós o encontramos através das observações dos apóstolos, pelos escritos do Evangelho ou das tradições, né, do povo judeu, dos historiadores e teólogos, que ele houvera enfermado. Jesus jamais ficou doente, fisicamente, psicologicamente, porque espiritualmente puro já havia atingido os pontos mais altos do despertar da consciência, uma consciência plenamente edificada no bem e para o bem, a ponto de ele, enquanto espírito imortal, refletir sem ruídos, sem qualquer perturbação, o pensamento divino, como um espelho diamantino. E isso talvez seja uma prova inconteste que, de fato, o despertar da consciência ajusta-nos como se fosse um diapasão que nos afinasse a sintonia com o mais alto. Porque, em verdade, assim acredita, por exemplo, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, sobretudo na sua obra Momentos de Saúde e de Consciência, que o estado de saúde é o estado natural. Na verdade, nós enfermamos por um estado atípico, por uma certa, como é que eu posso dizer, um obstáculo das nossas vidas, por empecilhos que às vezes ocorrem e que a gente não consegue se deslindar de um modo melhor. E isso é interessante porque nos mostra que, de fato, a métrica a que nós devemos perseguir, nós que somos espíritas e, portanto, elegemos a filosofia moral do Cristo como a nossa bússola para nos guiar nesse mundo cheio de inquietações e de tropeços. De fato, o estado de saúde sendo natural, nós devemos seguir por esses passos, né, dos caminhos do amor. E todas as vezes que nos desvirtuamos dele, em qualquer nível, estamos mais suscetíveis às enfermidades de variada ordem. Na obra Missionários da Luz, é muito interessante, porque desde ela a gente sabe que o Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, tem uma série, né? A coleção A Vida no Mundo Espiritual, se eu não me engano, 16 obras, em que ele vai abordar histórias interessantíssimas sobre diversas condições de espíritos imperfeitos como nós somos neste mundo e em outras paragens, digamos assim, do mundo espiritual, desde a obra Os Missionários da Luz, que é a terceira, ele vai falar sobre a concepção de bacilos psíquicos, do mesmo modo que a gente tem a compreensão dos bacilos do ponto de vista fisiológico, e que por vezes nós nos deixamos contaminar por esses bacilos por conta do nosso pensamento, cultivando hábitos mentais não coadunados com amor ou com aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Portanto, aí começa, né, desde o pensamento, os cuidados que nós temos que ter
com o nosso estado de saúde? Quantas vezes nós adoecemos pelas nossas inquietações e ansiedades? Adoecemos por conta das mágoas que nós repisamos, dos ressentimentos que, mesmo que não seja da nossa vontade, a gente acaba alimentando e nutrindo os ódios, as vinganças, os duelos, as contendas, as relações tumultuadas, enfim, que a gente acaba estimulando. E o que que favorece, então, uma mudança de concepção e a abertura das nossas possibilidades para o amadurecimento psicológico, o despertar da consciência. Mas como ele se dá? E de qual é a sua natureza? É isso que a gente vai tentar esmiuçar um pouco aqui. E para começar, nós vamos recorrer à fonte, o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, especialmente no capítulo 5 de Mateus, versículos 14 a 16, quando Cristo vai dizer: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-a no velador, e assim ela dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos tentar esmiuçar, esquadrinhar um pouco esses versículos proferidos pelo Cristo. Vós sois a luz do mundo. É como se Jesus quisesse dizer que o mundo carece de balizas para que possa, de algum modo, fornecer guias orientativas para aqueles que perambulam no mundo, como se fossem tochas, balizas de luz, refletores, fontes de iluminação. Mas que iluminação Jesus está dizendo? Todos os dias o mundo não é abençoado com os raios solares que espanca, digamos assim, os escaninhos obscuros, né, do nosso planeta. Então, talvez essa luz a que Jesus faça referência não seja propriamente uma luz de origem material, né? A luz que aclara os nossos olhos físicos, como Jesus sempre se referia, não a corpos que iriam perecer, mas a espíritos que vivem para sempre, que somos imortais e estamos nesse processo de evolução. Talvez aqui o Cristo lembrou-nos sobre a nossa verdadeira natureza. Não estamos fadados ao mal, à ignorância, à obscuridade do conhecimento, do entendimento, do intelectualismo e do sentimento propriamente dito. Nós somos luz. E quais são as características da luz? A gente sempre, seja de uma forma direta ou metafórica, associa a luz com iluminação, aclaramento, clarificação, né? Discernimento, orientação, auxílio, sustentação. Então, a luz é algo que nos permite enxergar, que por vezes é através dela que nós nos sentimos mais aquecidos, que deixa as coisas às claras e não no escondido. Então, a luz é aquilo que não oculta. E se nós somos a própria luz, talvez seja essa uma das possíveis interpretações do Cristo. Não se oculte, não fique na obscuridade, não permaneça na ignorância, né? Não cultive esse lado sombrio, mas recorde-se da sua verdadeira natureza, que é uma natureza luminosa, afinal, conforme nos elucidam os imortais em O Livro dos Espíritos, nós fomos criados à imagem e semelhança divina, e daí a nossa verdadeira natureza. Somos luminosos, porque somos feitos pelo amor para amar. E prosseguindo, ele vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imaginemos uma montanha e no alto desta montanha uma cidade que foi edificada com todas as suas construções arquitetônicas, com a distribuição das pessoas, cada uma dedicada ao seu mistério, ao seu trabalho, né? Não se pode ocultar.
porque já está em destaque, já foi feito, a construção está lá. Então é como se ele dissesse, por mais que tentemos escapar ou fugir através de mecanismos de defesa do ego, por mais que a gente tente fugir da responsabilidade de nos iluminar, por mais que a gente teime em não clarificar e esclarecer, mas em defender pontos de vista que julguemos equivocados, mas que de certo modo nos deixe mais confortáveis, seja por preguiça ou por inação de procurar condições melhores, isso não é algo que nos caracteriza, como se algo em nós indicasse que aquilo não está muito bem ajustado e não está coerente. E esse algo não é outra coisa senão a nossa própria consciência, onde estão íncitas a lei de Deus. Então, à medida que a gente desperta, a gente não consegue mais voltar a ser o que éramos, porque passamos a ansiar por novas condições e somos impelidos pelo próprio amor divino a dividir, compartilhar, expandir e não mais retornar ao estado original. E Cristo faz ainda uma outra analogia. Não se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, quando nós acendemos uma lâmpada, né, as lâmpadas, por exemplo, na nossa casa, no lugar onde a gente está nesse momento, elas não ficam no piso, embora hoje, né, para alguns fins decorativos, até hajam, né, lâmpadas instaladas no piso com objetivos muito específicos. Às vezes a gente vê isso em vitrines, para fins de decoração, né? Quando a gente vê aqueles monumentos iluminados com LED, né? O pessoal que mora no Rio de Janeiro, o próprio Cristo Redentor, que tem os LEDs instalados aos seus pés, né? E projetam aquela luz sobre aquele monumento imenso e muito bonito. Assim também a gente tem em viadutos e em outras obras arquitetônicas, mas genericamente falando, as luzes são instaladas no teto ou sobre a mesa, né? Por exemplo, eu tenho uma luz aqui na minha frente, que é uma luz de estudo, que está exatamente sobre a mesa. A gente não coloca embaixo da mesa, mas coloca sobre a mesa para iluminar aquilo que está à frente, aquilo que está por cima, aquilo que está no quarto, aquilo que está na casa. E assim também é conosco. Se nós temos essa essência luminosa, não nos cabe nos ocultar embaixo de situações que nos sejam confortáveis, mas sim, nós precisamos nos expor, né? O cristão é, sobretudo, uma vitrine, né? Não que a gente precise se exibir para as outras pessoas, mas vai ser por conta do nosso comportamento que o próprio cristianismo será reconhecido como os cristãos primitivos que nos precederam, que a maior prova, né, da fé que eles abraçavam era manifestada nas suas ações, no seu comportamento, nos seus atos, né? Era a partir daquele ponto, manifestada nas suas ações, que eles provavam a fé que abraçavam, a esperança que tinham, a caridade que era feita. Então, nenhum de nós vai acender uma candeia, ou hoje em dia, uma lâmpada, e colocar em outro lugar que não seja o velador, ou seja, o local apropriado para isso, a fim de que essa luz resplandeça. E fazendo essa comparação, Jesus estende. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, mostre aos outros aquilo que de melhor há no seu coração, não esse lado ainda não iluminado pelo discernimento, pela coragem, pela sabedoria, mas o melhor lado. E busque dos outros também, já que nós fomos feitos com a mesma matéria-prima, esse substrato do amor divino, também a luminosidade que há em todos eles, para que você possa ver essa luz dos outros e para que os outros possam também testemunhar a sua luz. E Jesus exemplifica pelas vossas boas obras. Porque não adianta uma luz teórica, um projeto de luz. É preciso ser luz viva, né, para que a gente possa manifestar e glorificar a nosso Pai. E é isso que Jesus diz, para que assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Ora bem, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, como luz,
Como filhos da luz, como Jesus diz em outra passagem, como filhos do amor, nós precisamos manifestar a nossa verdadeira natureza. E se Deus é conhecido por suas obras, em O Livro dos Espíritos, a gente tem essa observação, né? Kardec é quem a faz, quando ele vai dizer que a harmonia em tudo quanto existe no universo é a prova inconteste da existência de Deus. Deus se manifesta por ser inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas, na imensidade das suas obras e na perfeição de tudo quanto existe. Assim também os nossos atos de amor. Através dele, nós glorificamos ao Pai, porque mostramos a que veio, porque estamos afinados com essa essência e nos tornamos assim mais nós mesmos. Então, a responsabilidade é grande. Todas as vezes que deixamos então essa nossa luz brilhar, estamos atuando enquanto espírito imortal para nós e para os outros. O que quer dizer? Manifestando a nossa verdadeira natureza, que é luminosa por excelência. Se fomos feitos pelo amor, com a destinação de amar, por mais que permaneçamos teimosos, titubeantes, indecisos, inseguros, desconfiados, esta é e sempre será a nossa razão de existir. Então, assim como a nossa condição natural é de saúde, doença, portanto, é estado distônico, estado conflituoso de falta de sintonia entre o que somos e o que aparentamos ser, nossa condição natural na dimensão espiritual também é uma condição de amor. Por isso, sempre que nutrimos mágoas, ressentimentos, tristeza, veja que eu estou falando nutrimos, porque essas emoções, elas são naturais do ser humano. Tristeza, nojo, alegria, né? Sentimentos de raiva, tudo isso é natural do nosso estado evolutivo, do nosso exercício de sermos humanos, e nós precisamos aprender a investigar as motivações que estão por trás da expressão dessas emoções e sentimentos, para que assim a gente possa tentar dissolver, dirimir, equacionar melhor os nossos conflitos. Mas a questão é a permanência. Permanência, por vezes, em estados melancólicos, né, de distonias emocionais, de tristezas que são, por vezes, nutridas por pensamentos disfuncionais, desejo de vingança. Todas as vezes que a gente alimenta esse estado de coisas deliberadamente, estamos nos contaminando, nos envenenando, nos traindo de algum modo. E quem nos elucida isso são os imortais, que se comunicaram e assessoraram Allan Kardec na codificação espírita. Em O Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo primeiro dos Espíritos, na parte que fala sobre forma e ubiquidade dos espíritos, tem uma questão muito interessante, a questão 88, em que Kardec vai perguntar: os espíritos têm forma determinada, limitada, constante? E os imortais vão responder: para vós, não. Ou seja, não há contornos específicos, conformações que caracterizem, como por exemplo o celular, né? A gente tem dimensões específicas que caracterizam, isto é um celular, como uma caneta, né? Que tem dimensões e uma forma específica, mesmo que tenha pequenas diferenças de uma para outra, isto é um tipo de caneta. Então, para os espíritos não há exatamente esse tipo de conformação, mas os imortais vão elucidar. Mas o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então é super interessante essa resposta dos imortais, porque isso nos liga ao texto do Sermão da Montanha proferido por Jesus, que nos chama de luz do mundo. Ou seja, a nossa alma, o espírito, pode ser comparável a uma centelha divina. E porque promana de Deus, isso nos confere o senso moral e um alcance intelectual, por exemplo, de que carecem os animais. E à medida que o espírito, no seu processo reencarnatório progride, na sua posição evolutiva, vai logrando conquistar lucidamente a consciência, abrindo espaço para o entendimento de leis que regem a vida,
O que, evidentemente, depende da maturidade psicológica de cada um, do quanto a gente se apropria das experiências para aurir sabedoria, do quanto a gente se entrega à tarefa de educação pessoal, da participação ativa de cada um de nós, enquanto co-criadores divinos na sociedade na qual nos encontramos situados. Seja no exemplo que a gente manifeste, né, de cuidado conosco, para manter o nosso estado de saúde, para cuidar do corpo e do espírito, como nos elucida o Evangelho, o corpo que é esse instrumento santo, né? Manifestação de Deus nas nossas vidas, um empréstimo sagrado que nós precisamos cuidar. Eu sempre dou o exemplo do livro, né? Se quando a gente vai tomar emprestado um livro de alguém, a gente toma todo o cuidado com aquele material para que a gente possa coletar e devolver do melhor modo possível, sem avarias. Imagina o cuidado que a gente não deve ter quando aquele a quem nós vamos tomar emprestado o corpo é o nosso Pai Celestial, é Deus. Então, cuidado redobrado também, como a gente tem com todas as outras coisas do ponto de vista material. Então, cuidar, portanto, da nossa saúde, da nossa higiene, né? Cuidar da, do fato da gente não sobrecarregar o nosso aparelho psíquico com preocupações que são dispensáveis, né? Com dissensões que são estéreis, discussões estéreis, para que a gente não se torne mais ansiosos, né? Mais chateados, não implique em desvinculações desnecessárias com os nossos amores, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, enfim, seja para conosco, seja na doação de nós mesmos aos nossos semelhantes, no trabalho abnegado, no devotamento da nossa atividade profissional, do convívio dentro de casa, né, na nossa atuação enquanto seres sociais, seja expresso na fé e na esperança, manifestadas em ações concretas de caridade, seja na própria transformação que a gente elabore através dos pequenos pretextos que todos os dias nós temos para vivenciarmos o Evangelho e construirmos nossa felicidade. Porque no mundo nós encontramos sempre infinitas razões para chorar e nos lamentar, mas também infinitas razões para sorrir e esperançar. Nós estamos, por ora, passando por uma espécie de onda transformadora do progresso. E nós fomos advertidos disso. Eu sempre falo, né? O Cristo, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no seu sermão escatológico, advertiu-nos em relação a esse momento, que está incluído nos processos de transição planetária. Os rumores de guerras, as dissensões, a vinda dos falsos profetas, as tentações, as obras de iniquidade se multiplicando, o risco da nossa caridade esfriar. Mas ele nos estimulou para que mantivéssemos sempre o bom ânimo. Kardec também escreveu um texto sobre isso, falando sobre a Era Nova, né? Essas calamidades, esses tsunamis, digamos assim, que não são mais apenas as entranhas da Terra se movendo, mas as da própria sociedade, que por vezes eclodem em conflitos, em contestações, em questionamentos, e que nós somos compelidos a nos posicionar conforme os nossos preceitos e valores éticos nutridos. Só que às vezes nós esquecemos, como o Espírito Emmanuel faz questão de nos lembrar em uma de suas frases. Ele vai dizer: ninguém salvará um náufrago sem se expor ao chicote das ondas. Ou seja, por vezes nós ansiamos o progresso, ansiamos a vinda do planeta de regeneração e queremos nos preparar adequadamente para viver neste mundo de regeneração, né? Produzindo a nossa túnica nupcial, como diz Jesus na parábola do festim de bodas. Mas não estamos dispostos ao sacrifício que isso gera, que isso suscita. Se nós estamos imbuídos desse esforço de atuar como co-criadores com o Pai, de sermos chamados cristãos,
É preciso testemunharmos através das nossas obras. E não são obras fáceis, são obras sempre sacrificiais, que vão nos tirar da zona de conforto, que vão nos expor ao chicote das ondas, a fim de que a gente salve os náufragos, que muitas vezes somos nós mesmos, que naufragamos em algumas experiências malogradas do passado e que agora estamos aqui, né? É, novamente num novo processo reencarnacionista, novamente com um planejamento para agora sim, agora vai, né? Agora eu vou mostrar para que vim. Ou seja, nós não podemos nos colocar como co-construtores na nova era sem querer sujar as nossas mãos com o cimento e a cal nesse trabalho afanoso. Já pensou? Nós, como pedreiros, sendo guiados pelo mestre de obras divino, querendo construir esse reino sem pegar no tijolo, sem pegar no cimento, né? Precisamos arregaçar as mangas e topar. Também nos envolver aos ônus do trabalho. E continuamos, por isso, a ignorar, por vezes, os chamados insistentes de Deus para esse despertar em contínuo processo de abertura da consciência. O que é o despertar da consciência? Despertar da consciência, de modo algum, é algo fácil. Não é rápido, não é tranquilo, é extremamente lento, demanda a nossa perseverança e muito doloroso. Por quê? Porque crescer dói, amar dói, progredir dói, requer a nossa boa vontade, requer o nosso interesse, o nosso ânimo, a nossa disposição para vermos além e para que a gente possa ponderar aquilo que a gente não quer, que de algum modo possa nos ser desprazeroso, porque vai fazer ruir certas ilusões que, por mais que sejam falsas, por vezes nos são confortáveis, prazerosas. Então, por vezes, o despertar da consciência causa temor. A gente foge como se fosse uma criança espantada perante aquilo que está disposto. Eu fico sempre pensando que se, por acaso, né, a gente tivesse, cada um de nós, uns 10 anos antes da ocorrência da pandemia, uma espécie de evidência, né? Olha, é isso aqui que vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu tenho dúvidas se qual de nós realmente ficaria. Beleza, vou pagar para ver tranquilo. Já vou fazer, aí a gente faria as previdências, né? Eu imagino. Já vou fazer aqui um pé de meia, com certeza a gente vai precisar contratar um plano de saúde, né? Tentar mobilizar os laboratórios, quem sabe, para já se prepararem, né? Acionar os governos, avisar quem puder para a gente estar melhor preparado para esse grande momento. Mas alguns talvez desistiríamos sem lutar. Você tá doido? Vou querer enfrentar nada de pandemia daqui a 10 anos. Eu não, vou curtir o que eu tiver que curtir, ó, e antes dos 10 anos fui. Não fico mais aqui para ver. E a providência divina, né, por vezes, nos coloca essas ocorrências a título de surpresa, a título de inesperado, justamente para que nós possamos ser tentados, provados, testificados na nossa fé. A gente tem essa grande ilusão de querer estender o nosso controle sobre tudo que às vezes até está fora de nós. Como se isso, né, o fato da gente pensar desde agora para aquilo que vai acontecer há 10 anos à frente, fosse necessariamente nos tornar prevenidos contra todos os riscos. E não é verdade. Talvez, se tivéssemos sido há 10 anos atrás advertidos da pandemia, teria sido um estrago muito semelhante, porque a gente só sabe, né, a experiência de certas coisas vivendo. É impossível, às vezes, a gente antecipar certas posturas, convicções, e se, sem contar o estado, eu imagino, de hipervigilância, de ansiedade. Ai, meu Deus, faltam 9 anos. E agora? E agora faltam 5 anos. Meu Deus, é daqui a 30 dias. Uma pilha de nervos. Então, Deus é sábio em todos os detalhes, porque o despertar da consciência, não é que ele vai acontecendo de uma forma totalmente inesperada
e sem que nem para quê. É um processo, embora longo e doloroso, mas um processo estatisticamente previsto. E junto com esse despertar da consciência, a evolução da ideia de Deus e da sua infinita justiça, o decaimento de velhos tabus, para que possam ceder lugar a fatos considerados, examinados pela investigação racional, proporcionando mais ampla percepção de conteúdos da vida que enriquecem a compreensão das coisas do mundo espiritual e do mundo material. Mas o que é que a gente vê? Geralmente a gente adota formas, consciente ou inconscientemente, de anestesiar o despertar da consciência, de bloqueá-lo de algum modo. Por quê? Porque eu não quero ver. Aí a gente cultiva fanatismos, idolatrias, apaixonismos, idealizações, romantizações, fugindo da apreciação racional, que está longe de ser uma apreciação fria, né, da vida como ela é, de um modo que a gente perde o sentido, a vontade de viver, nada disso. O despertar da consciência nos favorece mais lucidez para ver as coisas como são, mas para que a gente possa continuar mantendo a esperança e o otimismo de tornar as coisas que ainda não são boas e melhores para nós e para os outros. Essa consciência conquistada nos favorece, portanto, penetrar nas causas da vida, mediante os processos de intuição, nos engrandecendo por nos despojar do temor, da incredulidade, do beatismo, da negação. Isso é saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando, lógico, da saúde física, mas também da saúde psicológica. A monoideia, a fixação nos painéis mentais em ideias fixas é um sinal indiscutível de doença. Né? A incredulidade, o fato de eu só acreditar naquilo que eu posso pegar no terra a terra, no real, também é um estado de adoecimento, porque mata as esperanças e as possibilidades da gente esperançar e ter otimismo perante aquilo que foge dos nossos olhos. A negação em relação àquilo que está diante dos nossos olhos e que a gente não quer ponderar também é um estado doentio que nos faz viver numa ilusão que por vezes é muito perversa e que nos deixa também enfermos. Então, o despertar da consciência vai favorecendo essa perfeita identificação com a realidade, por exemplo, das vidas sucessivas. Abre as comportas da nossa inteligência e também do sentimento para a natural aceitação das experiências que nós temos, daquilo que por vezes é inevitável e que promove sempre à criatura o seu expandir, o seu desenvolver. E quando a dor nos visita, ainda que manifestada na forma da enfermidade dolorosa e difícil, a gente consegue, pelo reflexo do despertar da consciência, entender a lição benfeitora como instrumento de progresso do ser espiritual. Então vejamos, o despertar da consciência é um trabalho individual do ser espiritual perante cada oportunidade iluminativa para aurir dali o ensinamento que a experiência lhe propõe, com maturidade, com discernimento, não como crianças, né? Não como quem nega, não como quem foge, como quem aceita. E por aceitar, quer ser instruído, quer entender quais são os processos, questiona, quer saber, vai a fundo. Né? Se ora espiamos, quando graves foram por vezes nossos delitos, nos submetemos às aflições que se nos figuram disciplinas educativas. Se não, se somos provados, a gente entende que são testes que desenvolvem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora e pela cura libertadora. Então, isso nos torna gratos perante a vida. Qualquer que seja a circunstância, eu aceito a vida sob qualquer circunstância. É uma ação afirmativa de vida. Amo a vida e a enfrento, independente das razões, das consequências, das condições que se me apresentem. Porque se eu não posso transformar as condições colocadas pela vida, eu vou me adaptar a elas e transformo a mim mesma. E assim desperto em minha consciência e posso me apropriar das situações para crescer, seja domando as nossas
paixões, né, que são comparáveis a corcéis que se movimentam dentro de nós numa batalha intensa e também regeneradora, porque recordemos aquela questão de O Livro dos Espíritos, em que Kardec e os imortais vão comparar, né, as paixões como um cavalo, que pode ser muito útil e fazer muito bem se domado, né? Mas que podem promover uma destruição total se são eles que nos governam. Então, por isso, Jesus, enquanto esse grande clarão da alma humana, continua conosco, nos estimulando, nos conclamando ao serviço, a perseverarmos sempre com caridade, a sermos esses trabalhadores na seara do Divino Senhor. Nos convoca para o despertar da consciência, sempre fez isso, porque em todos os seus encontros com espíritos imortais que nós somos, sempre nos conclamou à atividade, para que saíssemos de nossas inibições, resgatássemos a nossa autonomia e desempenhássemos o melhor papel que pudéssemos. Vem, vai e não peques mais. Que queres que eu te faça? Crês que eu possa te curar? Tua fé te salvou. Que diz a lei, né? Então, sempre nos chamando para que a gente possa entrar, digamos assim, nesse processo de evolução profundo, para que a gente se retire da primeira infância. Sabe a criança que estende as mãozinhas para cima, querendo que o pai ou a mãe a pegue no colo e a conduza? Jesus nos conduz, mas também quer que a gente ande, porque crê que já temos condição para tanto. E ande em passos resolutos, não mais titubeantes, passos responsáveis, rumo à vivência do amor nas nossas vidas. E diante dessa realidade, esse é o convite que fica: ampliar a nossa percepção através dessas reflexões da evangelioterapia, da prece, da meditação, da fixação nos ideais elevados, para que a gente possa agir com segurança ética, nos entregando ao compromisso de iluminação desde agora, desde o momento presente, nunca postergando os deveres sob pretexto algum, achando que, ai, amanhã, depois, porque depois eu vou ter condições melhores. Não, não vai. As condições de hoje são insubstituíveis. E como Deus é perfeito, ele sempre nos oportuniza condições, não necessariamente que mereceríamos ou que desejaríamos, mas que temos necessidade, que precisamos. Então, Deus nos oportuniza condições necessárias para que a gente possa progredir. Portanto, agora não, depois é menosprezar a sabedoria celeste, porque ele é preciso em seus recursos. Então, que possamos realizar a vontade de Deus também, acolhendo esses convites que ele nos faz, porque amanhã pode ser pior. Amanhã esse tardio despertar da consciência pode estar acompanhado de culpa e de remorso pelas oportunidades malbaratadas. Amanhã, as dificuldades podem estar somadas, como um débito sobre o qual incorrem juros, que a gente vai precisar resgatar com ainda mais dedicação e mais amor. Então, abracemos a oportunidade hoje. Essa nossa consciência aponta para o dever necessário enquanto ser espiritual, de nos libertar desses atavismos primitivos, dessas paixões perturbadoras. Somos como flores, num jardim florido e diverso, todos plantados para construir a nossa própria caminhada. Estamos acolhendo aqueles que podemos e sermos acolhidos por aqueles que se figuram os nossos benfeitores, numa travessia fraternalmente compartilhada, porque não estamos sozinhos. Embora o despertar da consciência seja individual, nós estamos todos juntos em coletividade com esses despertares, com essas descobertas pessoais. E isso torna um benefício múltiplo para todo o ambiente, né, que a gente compartilha, porque uns aprendemos com os outros, uns influenciamos os outros, somos cultivados como flores em conjunto. E cada um de nós, com a sua particularidade, com a sua diversidade, com a sua diferenciação, com a sua exuberância, com a sua amorosidade,
né? Jamais repetida, inédita, mas também com as nossas dores, que não deve ser vivenciada solitariamente, pois que estamos em conexões coletivas. E para isso aqui estamos para partilharmos solidariamente das cruzes uns dos outros, mas sem esquecer da nossa responsabilidade ao dever, do nosso compromisso de brilhar, dito lá no início das nossas reflexões, que vai nos transformando cada vez mais numa fortaleza crescida com humildade e consciência, para que a gente não fique disputando um com a luz do outro, mas se engrandeça naquilo que realmente importa, daquilo que realmente nos une, sem prestar tanta atenção no que nos diferencia ou no que nos afasta. Que a gente possa se fixar no amor fraterno, no amor divino, que jamais perece. E para concluir, meus amigos, gostaria de compartilhar um poema de Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier. Ele é de autoria do espírito que se chamou Alma Eros, e esse poema é intitulado O Irmão, e diz assim: Por que ajuizas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava à mente pela voz do trovão e lhe erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou-o no fundo dos abismos, como pai carinhoso em busca da criancinha abandonada. De tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo que possui de melhor. Ama-o, faze-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. Esse poema é maravilhoso, porque ele nos fala do processo de ascensão e de diferenciação de cada um de nós enquanto despertar da consciência. O nosso suposto, né, pretenso estado de saúde não deve servir para julgamento do estado de saúde dos outros. Estamos solidariamente unidos para que todos conquistemos ou nos recordemos desse pedido de Jesus. Vós sois a luz do mundo, fazei-a brilhar diante dos homens. E por isso não nos cabe essas competições ou diferenciações. Se já estamos nos topos das colinas e podemos ver a situação de forma mais clarificada, que repartamos essa visão com outros que ainda não conseguem assim verificar, a fim de que todos possamos juntos ascender e crescer para Deus nesse despertar coletivo da consciência. Então, meus amigos, um grande abraço a todos pela atenção, muito obrigada e muita paz.